Pode ir, Aires. Bom dia a todos e a todas, vocês que nos assistem através dos canais YouTube, aqui na nossa reunião hoje, a Federação dos Sindicatos e Servidores Municipais do Estado de São Paulo, como todas as quartas-feiras faz, nós estamos trazendo algum assunto de interesse dos trabalhadores, de interesse da nossa comunidade, de interesse dos dirigentes sindicais, uma forma de a gente, nesse momento de pandemia, da dificuldade de reunirmos, fazer com que as informações elas transitem e a gente consiga preparar os nossos dirigentes, as nossas lideranças, para que possam desempenhar os seus trabalhos, seus papéis diante dos seus representados. Hoje, um assunto de interesse de todos os trabalhadores, principalmente das entidades sindicais, é o que fazer com essa dificuldade de não podermos fazer a aglomeração de pessoas e temos as responsabilidades estatutárias, legais, de fazermos aí as assembleias ordinárias, assembleias extraordinárias, exigidas por lei, exigidas pelo estatuto, como fazer isso de a forma segura e que não traga nenhuma complicação ou traga uma exposição dos nossos representados a essa doença que nos aflige hoje. Hoje nós temos a grata satisfação e alegria de ter aqui o Dr. Hélio Berardi, o Dr. Marcelo Jorge Dias da Silva, que vão nos brilhantar com a sua experiência, trazendo as informações que todos precisamos para desenvolver esse trabalho. Hoje, quem vai mediar essa palestra é o nosso vice-presidente e presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itu, o José Flamínio Leme, a quem já, de antemão, já encaminho a ele a responsabilidade de tocar essa palestra hoje. Leme, fique à vontade, apresente os nossos convidados e faça um bom trabalho. Estamos aqui acompanhando. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero inicialmente agradecer aí o suporte do Rubão pela CSB, do nosso presidente estadual, Tiago, que viabilizou aí a participação do Dr. Marcelo, e vai contribuir muito aí para o nosso debate, para a nossa conversa na manhã de hoje. Inicialmente apresentando aí um currículo breve do Dr. Hélio, cumprimentando o Dr. Hélio. Eu não pude terminar ontem a vídeo, que eu tinha um compromisso, mas pela apresentação lá do parecer da portaria da subdelegacia, foi muito boa aquela apresentação e nos forneceu aí inúmeras informações e avaliações pertinentes. E também um bom dia aos companheiros que estão participando conosco pela primeira vez aí de outros estados, enfim. Dr. Hélio Gherardi é advogado, pautando sua atuação na ética, sendo o principal ramo de atuação o direito coletivo do trabalho e o direito individual. Dr. Hélio atua no ramo do direito sindical há mais de 45 anos, com vasta experiência na defesa de entidades sindicais de todos os graus e centrais sindicais. Além dos processos contenciosos, atua ainda na elaboração de consultas e pareceres a respeito da legalidade de atuação sindical, bem como elaborando pareceres sobre a legislação em vigor. Atualmente é consultor da CSB. E companheiro nosso aí toda semana, contribuindo aí nas nossas vídeos da CSB. Dr. Marcelo Jorge Dias, advogado trabalhista, assessor jurídico de entidades sindicais de trabalhadores, atuante no direito do trabalho, direito administrativo e direito sindical, organização de entidades sindicais, registro sindical, eleições sindicais e controle de bases sindicais, negociações coletivas e registro de normas coletivas, ajuizamento de dissídios coletivos, ações civis, ações de cobrança, contribuições sindicais e ações coletivas em geral. Hoje atua aí em vários sindicatos de várias categorias. Então, iniciando, passaria a palavra para o Dr. Hélio fazer as suas considerações a respeito do tema, que é um tema bastante atual e nos interessa muito, e após ao Dr. Marcelo.
as perguntas, como o Aires conduziu no início, pelo chat, ou se inscreve levantando a mão, a gente vai anotando e dando a palavra pela inscrição. Um bom trabalho aos senhores e a todas. Bom dia a todas e a todos. É uma satisfação estar com vocês aqui, com quem eu vejo toda terça-feira e com quem ainda não vi. Uma satisfação enorme. Agora, há uma discussão muito grande e prazer também em estar com o meu companheiro, irmão de fé e parceiro Marcelo, do Rio Grande do Sul. Há uma discussão enorme em relação a essa questão das eleições sindicais e das normas coletivas, que estão vencendo. A database venceram a partir de abril, que em março é que começou a questão da pandemia, a partir de abril, maio, junho venceram, e mandatos sindicais que venceram ou que vão vencer. O que nós temos feito é um edital, publicado um edital, em vários sindicatos fizeram isso, publicaram um edital colocando que, em razão da pandemia, não teria como fazer uma eleição presencial, né? Poderiam fazer assembleia. Fica assim um edital. Alô? Parece que travou, Araquém. O doutor Hélio que caiu aí, porque tá normal aqui. Dá uns minutos aí, dá uns segundos para ele tentar recompor. É o seguinte, deixa o Marcelo fazer as considerações iniciais, até que o doutor Hélio já retorne aí, entendeu? É a mesma linha de pensamento. Pode ir. Doutor Marcelo poderia assumir aí até o doutor Hélio retomar o contato? Posso? Estão me ouvindo? Por favor, então. Tranquilo. Bom dia a todos e a todas, companheiros. Me sinto muito honrado com esse convite e ainda mais em poder participar de um evento conjuntamente com meu mais do que amigo, irmão de fé, irmão da vida. Né? Nós tivemos um reencontro. Eu costumo dizer que eu e o Hélio tivemos um reencontro em 2002, quando eu assumi o jurídico do Sindicato dos Telefônicos do Paraná, e ele era o advogado da federação, e nós nos reencontramos na vida, né? Um irmão, assim, irmão de alma, uma pessoa maravilhosa, um advogado extremamente competente. O currículo dele já diz tudo, né? E fora o brilhantismo que ele tem em vários aspectos da vida, não só profissional, uma pessoa maravilhosa, um grande amigo mesmo, dos raros amigos que a gente encontra na nossa existência. É um grande prazer poder falar desse tema, um tema que vem nos trazer vários questionamentos, né? Eu vi ali a fala do Hélio já traz algumas questões muito importantes, né?
que é a questão da eleição e das normas coletivas que estão em vigor, em andamento, que precisam ser renovadas. Ainda mais com toda essa situação que nós estamos vivendo no país, né, e o ataque aos direitos dos trabalhadores. Sobre a Assembleia Geral, choveu um pouquinho no molhado, mas é até para poder ilustrar o que a gente tem a colocar. A Assembleia Geral é o órgão máximo da administração das entidades sindicais. Através dela é exercida a soberania das categorias nas decisões dos rumos da sua entidade e das suas próprias vidas. A Assembleia Geral dos Trabalhadores, ela se dá pela livre e espontânea manifestação individual de cada um dos interessados nos assuntos que fazem parte do edital da Assembleia Geral e nas deliberações que serão tomadas. Os rumos da entidade sindical, os rumos da própria vida dos associados e não associados, quando o tema permite a votação dos não associados, eles são decididos por eles mesmos, os interessados. E sobre essa decisão, não há ninguém que possa, eventualmente, intervir ou modificar a livre manifestação de vontade dos trabalhadores reunidos em Assembleia Geral. As Assembleias Gerais podem ser de prestação de contas, essas ou eleitorais, essas que são exclusivamente de associados às entidades, ou Assembleias Gerais de deliberação de normas coletivas, essas dizem respeito à categoria ou trabalhadores de uma determinada empresa, no caso dos acordos coletivos. Com o advento da pandemia, foi editada a Lei 14.010 de 2020, que trata do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus. Essa lei traz uma questão muito importante que veio afetar as entidades sindicais e entidades associativas de uma maneira geral. No artigo 5º, ela diz o seguinte: a Assembleia Geral, inclusive para fins do artigo 59 do Código Civil, até 30 de outubro de 2020, poderá ser realizada por meios eletrônicos, independentemente de previsão nos atos constitutivos da pessoa jurídica. Isso porque a maioria, e pode-se dizer quase que a totalidade dos sindicatos e associações e federações, enfim, entidades sindicais e associativas de uma maneira geral, não tinham essa previsão da possibilidade de assembleia por meio eletrônico, como o Zoom e outros meios que a gente vem utilizando para se reunir. Esse artigo veio a permitir que as entidades sindicais realizassem as suas assembleias gerais com validade. Sem esse artigo, não haveria validade mesmo com a livre manifestação dos trabalhadores, no nosso entendimento. E a questão, esse artigo, no seu parágrafo único, ele veio a regular a forma de votação e confirmação da presença das pessoas participantes da Assembleia. O parágrafo único diz que a manifestação dos participantes poderá ocorrer por qualquer meio eletrônico indicado pelo administrador que assegure a identificação do participante e a segurança do voto e produzirá todos os efeitos legais de uma assinatura presencial. Ou seja, para a validade da presença, da lista de presença das pessoas participantes da Assembleia Virtual e do voto, basta que o administrador da Assembleia, o dirigente da Assembleia, o convocante,
estipule no início da reunião ou no próprio edital de convocação como se dará a assinatura, né, a sinalização da presença e a votação, que poderá ser pelo chat, por exemplo, pelo chat do aplicativo que está sendo utilizado, ou através de outros meios eletrônicos, como, por exemplo, o envio de um voto ou de uma manifestação através de uma caixa postal, de um e-mail, ou outros programas eletrônicos que hoje são disponibilizados. Por exemplo, o aplicativo Zoom, inclusive, tem ali nas suas possibilidades ali a condição de se colocar uma enquete. Nessa enquete se realiza a votação dos temas que estão sendo tratados na reunião. Em relação quando a lei exigir o voto secreto, a entidade, e isso é uma questão, eu acho que bastante delicada, a entidade, eu acredito que deva prever no edital a forma da votação e garantia da livre manifestação daqueles que devem votar. Uma sugestão seria disponibilizar uma cédula eleitoral via meio eletrônico, onde a pessoa faria a votação, enviaria para uma determinada caixa postal ou até por e-mail, né, por meio eletrônico que garantisse o sigilo do voto. Mas na forma como a pessoa que regula o processo coloque de forma clara aos seus associados no edital de convocação da Assembleia. Outra questão importante é que essa utilização dos meios eletrônicos, ela, anteriormente à Lei 14.010, de 10 de junho de 2020, ela já vinha tratada na medida provisória 963 de 2020, o que dizia no seu artigo 17, inciso 2º, que poderão ser utilizados meios eletrônicos para atendimento dos requisitos formais previstos no título 6º da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto 5452 de 43, inclusive para convocação, deliberação, decisão, formalização e publicidade de convenção ou acordo coletivo. O próprio Ministério da Economia editou um ofício circular tratando do mesmo assunto, em relação à realização de assembleias por meios eletrônicos para a realização de convenções e acordos coletivos de trabalho, visando seu registro no sistema mediador. A Lei 14.010, ela veio a corroborar todas essas questões, né, e veio a regular isso até outubro, né, de 2020. Todavia, eu entendo que, apesar da lei ter vigência, uma vigência determinada, se as entidades assim desejarem, elas podem prever nos seus estatutos sociais a realização desse tipo de assembleia para outros tempos, né? Para sempre, né? Além da pandemia. Eu entendo que a Assembleia Eletrônica ela é uma realidade que vai se consolidar e é um facilitador na vida dos sindicatos, pelas dificuldades que a gente vem enfrentando na prática de realizar assembleias, a própria questão da presença das categorias nas assembleias tem sido difícil pela dinâmica da vida, pelas pessoas, até às vezes o próprio interesse das pessoas em participar. Quando tu viabiliza por meios eletrônicos, possibilita que o trabalhador tenha
uma chance a mais de participar nas suas assembleias gerais. Em relação ao registro público, né, e os atos constitutivos das entidades, os sindicatos são entidades da sociedade civil organizada, equiparadas às associações, e parte da sua regulamentação está no Código Civil Brasileiro. Por quê? Os atos constitutivos dos sindicatos ainda devem ser registrados em cartórios, registros civis de pessoas jurídicas, seguindo as orientações e determinações de um misto de normas da própria CLT, do Código Civil, de provimentos do CNJ, né, da lei esparsa, como, por exemplo, a 14.010, que permite a realização de assembleias gerais, e requisitos das portarias do Ministério, do órgão público responsável pelo controle da unicidade sindical, que hoje, agora, nesse momento, é o Ministério da Economia, nessa bagunça que virou o nosso país, né, após a entrada desse governo, onde já passou pelo Ministério da Justiça, já passou por um misto de Ministério da Economia e Ministério da Justiça, e agora Ministério da Economia, a partir da portaria 17593, de 24 de julho de 2020, publicado no dia 24. Né? Por cautela, recomendo que, principalmente, a qualificação dos dirigentes sindicais nas atas e atos que devem ser levados a registro, elas não só obedeçam o que a portaria do Ministério pede, hoje o Ministério da Economia, mas também obedeça os provimentos do CNJ, no caso, o provimento 61, do CNJ, e o que diz o próprio Código Civil Brasileiro. Por quê? Eu já enfrentei, aqui no Rio Grande do Sul, em diversos registros de pessoas jurídicas, diferentes orientações. E eu acho que é o caso aí em São Paulo não deve ser diferente, porque cada registro, cada lugar que tu chega, tem uma pessoa que trata do registro da pessoa jurídica e ela interpreta de uma forma. Às vezes eles interpretam que tu deve simplesmente seguir o que a portaria do Ministério, no caso hoje o Ministério da Economia pede, antigamente era o Ministério do Trabalho, e outras eles acham que não, deve só seguir o que diz o Código Civil, e outras mais completas dizem que devem seguir os provimentos do CNJ, além do Código Civil e da própria portaria que trata do registro sindical. Eu entendo essa terceira hipótese a mais segura, até para não gerar retrabalho para as entidades. Mas seria observar a qualificação civil completa, né, dos dirigentes, seguindo as orientações do CNJ, e o CNJ hoje ele exige que, para ter validade ali, o ato que está sendo registrado, deve ter o nome completo das partes, sem abreviaturas, o CNPJ, no caso de empresa, ou CPF, no caso de pessoa física, nacionalidade, estado civil, existência ou não de união estável e filiação, profissão e domicílio. Isso é o que diz o provimento 61 do CNJ, no seu artigo 1º. Eu vou depois franquear essas normas para os companheiros aí, deixar para que os companheiros possam fazer a leitura dessas normas que eu estou citando aqui. Isso por uma questão de cautela, né, para que não gere retrabalho e o retorno de atas e interpretações que a gente está sujeito
muitas vezes, quando o analista ali no cartório, no primeiro momento, né, vê os nossos documentos e faz as suas críticas. A questão, outra questão importante, né, eu tive o cuidado de receber algumas orientações aqui de um dos sindicatos que eu atendo, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Registros Públicos aqui de Porto Alegre, né? E a diretoria, inclusive um dos membros da diretoria, não pôde se fazer presente aqui, porque está justamente por força da demanda de análise de registros de entidades, mas eu conversei com ela e ela me disse o seguinte: hoje, os registros públicos estão observando com muito rigor a questão do artigo 5º da 14.010 e, fundamentalmente, a importância de se estabelecer nas reuniões a forma de manifestação dos participantes, inclusive do registro da presença, para a validade do ato através do processo eletrônico. Em princípio, seria isso que eu tinha a colocar. Estou aberto aqui para esclarecimentos de eventuais dúvidas e depois o debate, né, para que a gente possa sanar todo ou o máximo possível desse tema tão importante para todos nós. E era isso que eu tinha a colocar. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcelo. Então, nós estamos devolvendo a fala para o doutor Hélio aí, em função da queda do equipamento aí, retomou pelo iPod. Então, por favor, doutor Hélio, complementa e vamos nessa. Eu quero pedir desculpas que aqui em Brasília está acontecendo esse problema muito sério. Está caindo toda hora a internet. Nós estamos, inclusive, ligando e pedindo visita aqui. Ontem aconteceu a mesma coisa. Então, tá terrível aqui. Eu tive que mudar de local, inclusive, para poder funcionar o iPad. Mas, como eu estava falando, eu vi uma parte da fala do doutor Marcelo, meu parceiro e irmão, e realmente o que ele falou, eu só vou acrescentar mais algumas questões. O que eu estava falando quando eu comecei era de que os sindicatos fariam publicariam um edital, faria uma reunião de diretoria e registraria em cartório essa reunião de diretoria. Tanto com relação à eleição sindical, quanto com relação às normas coletivas. Sendo que, com relação às normas coletivas, no edital, ficaria informado que seria a mesma pauta de 2019, para não ter problema de falar de questão de votação, de alterar, de tirar, de colocar coisas novas e manter o que estava em 2019 para poder negociar. O que aconteceu, como o doutor Marcelo falou, tanto os sindicatos, quanto as federações, quanto as confederações, quanto as centrais, elas são associações que estão no Código Civil Brasileiro dos artigos 59 e seguintes. E nós temos que cumprir também essas disposições. Vocês se recordam que, quando veio o novo Código Civil, teve que ser feita uma adequação aos estatutos das entidades e muitas tiveram que alterar os seus estatutos. Agora, eu queria colocar, em relação a essa questão mesmo, o que diz a portaria 17593, publicada dia 27, que nós fizemos parecer, como o companheiro Leme falou, e ele diz o seguinte: a dar um prazo de 15 dias para o sindicato, federações, confederações, efetuarem a sua atualização após o término do mandato,
problema é o seguinte, inclusive com ata registrada em cartório. Aí, conforme coloca um parágrafo 2º do artigo 21 e o inciso 6º do artigo 22. Ocorre, porém, que no estado de São Paulo, por exemplo, os cartórios, toda vez que nós entramos para pedir qualquer registro de ata, de qualquer documento, os cartórios sempre fazem uma notificação devolutiva, colocando questões que eles entendem que faltam, apesar da gente saber que não falta nada. E eles demoram, no mínimo, 30 dias, quando soluciona. Ontem nós tivemos uma reunião das centrais com o Ministério da Economia, com o Mauro, que foi o coordenador dessa portaria, inclusive colocando as questões que nós estávamos achando que estavam vindo prejudicadas. E eu levantei exatamente essa questão. E um companheiro do Rio Grande do Sul disse que o cartório, e tem determinados cartórios no Rio Grande do Sul que davam 45 dias. Então, o que ocorre? A portaria, no artigo 37, ela diz que, se não for atualizado o mandato, fica suspenso o Código Sindical. Então, isso nós colocamos ontem, não tem cabimento. Se o cartório demora e o sindicato não tem a culpa, não é por causa do sindicato que não conseguiu ainda atualizar no sistema mediador Ministério do Trabalho, como que vai suspender o Código Sindical? Essa é uma questão que foi colocada e ele disse que o Ministério da Economia iria estudar esse aspecto, que ele entendeu que nós tínhamos razão. Agora, com relação à eleição virtual, eu entendo que federações, confederações podem fazer eleição virtual, não há problema. Mas sindicatos, alguns podem e outros não. Tem categorias que não tem como fazer uma eleição virtual ou uma assembleia virtual. Por quê? Dou 2 exemplos, a construção civil e os frentistas. Como é que eles vão no posto de gasolina e como é que eles vão na obra acessar computador, acessar celular, ou parar para participar de uma assembleia ou de uma eleição? Realmente, eu entendo que essa colocação da Lei 14.010, fixando que pode ser virtual, algumas categorias têm condições, outras, infelizmente, não têm. Por isso que nós optamos pela publicação do edital e reunião de diretoria ratificando o que foi convocado pelo edital e registrando em cartório. Num primeiro momento, era isso que eu tinha para esclarecer e estou às ordens para as indagações dos companheiros e peço novamente desculpas por causa da questão da internet. Ok, doutor Hélio, complementando aí a fala do doutor Marcelo, então estaríamos agora recebendo as inscrições pelo chat ou por movimentação manual para a gente poder passar a palavra aí aos esclarecimentos posteriores. Doutor Jamir, por favor. O Eduardo está inscrito, viu? Eduardo, na sequência. Bom dia, companheiros. Doutor Hélio, a experiência em pessoa. Doutor Marcelo, eu pegando até um gancho do doutor Hélio, né? A gente sabe que a Constituição de 88 ela estabeleceu o princípio da liberdade e autonomia sindical. Ou seja, os sindicatos são entidades autônomas, né? Eu cito aqui um exemplo, o doutor Hélio colocou, mas eu vou ainda mais além. Quando foi feita a mudança do Código Civil Brasileiro, em 2002, o artigo 59 do Código Civil Brasileiro, no seu parágrafo único, ele estabelecia regras para a destituição de diretores e para a aprovação das contas e eleição, né? Logo após, todos os sindicatos foram obrigados a adaptar os seus estatutos ao novo Código Civil Brasileiro. Ocorre que, quando ele estabelecia regras para eleição, destituição
e Aprovação de Contas, ele estava intrometendo, ele estava intervindo na organização sindical, o que é vedado pelo próprio artigo 8º da Constituição Federal, que diz: vedados ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Aí houve uma correção no parágrafo de segundo os estatutos da entidade. Portanto, eu acho que essas novas regras da Lei 14.010, elas devem ser, não por opção, mas por obrigação, todos os estatutos de todas as entidades sindicais terão que adaptar à nova realidade. Ou seja, é um novo momento, é um mundo diferente após a pandemia. Então, todos os sindicatos vão ter que adaptar nos seus estatutos, como foi feito lá em 2002, quando veio o novo Código Civil. Todos os sindicatos e entidades sindicais terão que adaptar, colocando a questão da Assembleia Virtual. Ou seja, ele já vai fazer, os sindicatos já vão fazer as suas alterações estatutárias através, com o escudo na Lei 14.010, certo? Mas ele está obrigado, ele não tem a opção, porque se ele não colocar nos seus estatutos e amanhã ele usar esse instrumento, ele pode ser questionado judicialmente. Ok. Eduardo Aires, ou vai haver uma resposta para o doutor Jamir, a critério dos doutores? O doutor Hélio. Eduardo, eu entendo. Estão me ouvindo aí? Sim. Estão ouvindo bem? Tá. Eu entendo. Primeiro, a vigência dessa lei ela é temporária, né? A questão das assembleias, pela lei, é só até 30 de outubro. Mas eu entendo, eu concordo com o companheiro que se os sindicatos eventualmente decidirem manter o uso desse tipo de instrumento, teriam que alterar, sim, os seus estatutos sociais. Claro, levando em conta a realidade de cada categoria, como bem colocou o Hélio, categorias como frentistas, trabalhadores da construção, eu acho que até os próprios trabalhadores da saúde, né, como exemplo, são categorias que teriam dificuldade de parar, né, o serviço para participar de uma assembleia virtual, enfim. Teria que ver, cada entidade teria que analisar a realidade da sua categoria, né, como poderia realizar esse tipo de assembleia, daqui a pouco colocar nos estatutos que as assembleias poderiam ser realizadas de forma mista, tanto virtual quanto presencial, né. Cada categoria deveria ver a melhor forma, né, de realização das suas assembleias. Em alguns estatutos, eu tenho colocado, a pedido dos dirigentes, inclusive a forma de convocação das assembleias, né? Porque eu acredito que seja um problema nacional, né? O custo dos editais de convocação. É um absurdo. Às vezes, tu vai publicar um edital para uma assembleia para debater um tema simples, né? Mas que tu acaba gastando aí de fortunas para publicar um edital. Um edital, às vezes, tem um pouquinho mais de temas para debater. O edital, às vezes, custa R$2.000, R$3.000, né, para ser publicado, e daqui um pouco mais uma entidade que tem a necessidade de fazer diversas assembleias setoriais, por exemplo. É um caso, eu atendo os municipários aqui em Capão da Canoa, sindicatos municipais de Capão da Canoa, a cidade do litoral aqui do Rio Grande do Sul. Nós temos, em alguns momentos, assembleias setoriais para discutir questões dos trabalhadores da saúde, questões dos trabalhadores na educação, da Secretaria de Obras, como por exemplo, e precisamos publicar editais diversos para dias diversos, para discutir temas diversos, né? E acabamos tendo um custo com editais muito grande,
E em algumas entidades eu já tenho adotado, por exemplo, que a publicação dos editais pode ser realizada na sede da entidade, nos locais de trabalho e, eventualmente, através de publicação nas redes sociais da entidade, né? E hoje é um instrumento de divulgação, no nosso entendimento. E se a entidade tem um órgão oficial na internet, um canal, uma página no Facebook ou um site propriamente dito, ali podem ser publicados editais e é uma forma de publicidade e divulgação, né, para todos os membros da categoria. Além de publicações em jornais eletrônicos. Alguns jornais hoje não têm mais a circulação física, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um exemplo do jornal O Sul, que é um jornal que não tem mais impressão, ele é só via internet. Então, eu acho que, prevendo esses meios eletrônicos dos estatutos, as entidades estariam salvaguardadas, como bem colocou o companheiro aqui. Um complemento, doutor Jamir. Lene, mesmo em sintonia com o doutor Marcelo, eu levo sempre avante a questão da liberdade e autonomia sindical. Tem o aspecto da burocracia cartorial. Os cartórios, eles criam um problema. Mas se a gente prevê no estatuto, se está previsto no estatuto, o cartório não pode interferir. O cartório tem que aceitar a regra estatutária. A regra estatutária é o ordenamento jurídico que regula o funcionamento da organização sindical. E se a Constituição Federal ela estabelece o princípio da liberdade e autonomia sindical, autonomia, dentro da sua casa manda você, quem estabelece as regras dentro da sua casa é você. Então, o sindicato, nos seus estatutos, ele estabelece as regras, ou seja, a Lei 14.010, ela adaptada nos estatutos do sindicato. Não há necessidade de você engessar uma assembleia dizendo que ela tem que ser puramente eletrônica. Você pode fazer nos estatutos, na redação do estatuto, dizer que as assembleias poderão ser realizadas eletronicamente ou pode ser realizada de forma mista, ou seja, de forma eletrônica e de forma presencial, dependendo do momento. Então, você faz a manipulação dos estatutos. Com esses estatutos aprovados, o cartório não pode criar nenhum problema. Então, eu acho que nós estamos aqui num debate até para encontrar caminhos para o momento atual. Então, é o estatuto da entidade, liberdade e autonomia sindical. A mesma coisa quando a gente estava debatendo a questão da lei federal lá, a respeito da questão do congelamento de salários, quando eu coloquei na mesma direção. Essa lei tem que ser adaptada a cada município. O governo federal fez ela para ser aplicada aos servidores federais. Ela não se aplica aos servidores estaduais e nem aos municipais. Por quê? Porque o Estado e os municípios são unidades autônomas da União. Da mesma forma que o sindicato é uma entidade autônoma, conforme disposto no artigo 8º da Constituição Federal. O princípio da liberdade e autonomia sindical é isso. O que rege o sindicato são os estatutos. Ok. Aires Guerra, presidente do sindicato de Guaratinguetá. Doutor Hélio, tem consideração aí, Leme. Doutor Hélio. Sim, doutor Hélio, desculpa. Pois não. É o seguinte, eu primeiro estou indagando se fazem todas as perguntas ou se a gente vai respondendo. Não tem problema nenhum a gente responder. Com relação ao que colocou o doutor Jamil, o doutor Marcelo já esclareceu, a lei vai até outubro de 2020. Nós não sabemos o que vai acontecer depois. Agora, o cartório, doutor Jamil, não sei na sua região, mas em São Paulo, capital, por exemplo, ele interfere e pode interferir porque ele está distrito única e exclusivamente ao corregedor. E ele chegou até, já em São Paulo, teve cartório que chegou a ignorar decisões judiciais. E teve o senhor imagina a confusão que decorreu disso. E adaptar os estatutos, para adaptar os estatutos, tem que ser de acordo com o artigo 5º da nova portaria 17.593.
tem que publicar edital. O edital tem que ser publicado no Diário Oficial da União e no Jornal de Circulação da base. A publicação com antecedência mínima de 20 dias e 45 para entidades com base interestadual ou nacional. Intervalo entre as publicações, no máximo não superior a 5 dias. Publicado em todas as unidades da federação quando se tratar de entidade com abrangência nacional. Ata da Assembleia e para nós fazermos isso, o Estatuto Social registrado no cartório e o comprovante da GRU. Eu acho inexequível na atual conjuntura financeira dos sindicatos eles terem toda essa despesa e terem todo esse trabalho para alterar, colocando a questão virtual. Ela virá, sem dúvida alguma, mas aí nós temos que aguardar a lei e não entendo que precise adaptar os estatutos, não. É só colocar no edital de conformidade com os estatutos sociais e a lei, etc. e tal, que fala da questão virtual. Eu entendo dessa forma. Ok, Aires Guerra, presidente do Sindicato de Guaratinguetá, por favor. Primeiramente, aí, bom dia a todos e a todas, né? Agradecer mais uma vez a federação por proporcionar mais esse momento importante de formação, né? Agradecer aos doutores aí presentes para esclarecer as nossas dúvidas. Uma parte da minha pergunta o doutor Jamir já respondeu. Agora eu vou fazer a segunda parte. Como não tem previsão estatutária, nós teremos então que fazer uma assembleia presencial para poder colocar esse artigo no estatuto, porque como não tem previsão estatutária, não podemos fazer nenhuma assembleia virtual agora, pelo menos no meu entendimento. Então, para alterar, teremos que fazer uma assembleia presencial. Dorélio. Não entendo dessa forma. Eu acabei de colocar, inclusive, no edital se coloca em decorrência, em atendimento ao disposto na Lei 14.010. Não há problema nenhum, não tem que alterar o estatuto. Você convoca e convoca com base também na lei, enquanto ela estiver em vigor. Se vier outra lei posterior, vai colocar a lei posterior, com base nela. E aí você faz a assembleia, ou a reunião, ou a votação virtual, sem nem haver necessidade de alterar o estatuto. Ok, eu tinha me inscrito aí, mas essa última fala já me contemplou. O próximo seria o Araquém. Por favor, Araquém. Eu quero até mais tentar colaborar, porque é o seguinte, eu e o Dr. Jamir, assessorando uma entidade, nós fizemos uma assembleia virtual de prestação de contas. A gente fizemos aí e tal. E colocar só para vocês aí, uma das questões que realmente nos preocupa é todo esse poder que o doutor Hélio colocou do cartório. Não podemos esquecer que aqui nós tivemos já cartório que nós que somos sindicatos de servidores públicos, nós tivemos já um sindicato nosso que demorou 6 anos pela sua regularização para concretizar sua fundação, porque, como o cartorário era amigo do prefeito, não registrava o estatuto por nada. Teve que ir o processo até o STF, porque quanto ele teve oportunidade de recorrer das decisões, ele recorreu, tomou paulada na primeira, tomou paulada na segunda, a hora que chegou lá em cima, lá no STF, que é o Sindicato de Tirapina, para registrar os atos, no cartório, foi toda essa vida aí. Então, o cartório, apesar de não estar no regramento a interferência, ele interfere. E quando nós tivemos a cautela que nós íamos fazer essa assembleia virtual em cima da Lei 14.010, marquei uma reunião com o cartorário para que ele pudesse ver o nosso edital antes que a gente publicasse, no sentido da cautela, para que a gente não tivesse gasto um recurso e para que ele pudesse analisar antecipadamente alguma questão para nós,
a resistência é enorme. A resistência é enorme. Falei, cartorário, por favor, dá uma olhadinha aí, nós não vamos cometer nenhuma gafe, para que depois do edital publicado, a assembleia feito, é uma assembleia de grande responsabilidade, é uma assembleia de prestação de contas, nós temos prazo estatutário para fazer essa prestação de contas, então, caso não aconteça a assembleia dentro do prazo, nós vamos estar fora do prazo, tudo, vamos fazer aqui em conjunto. Fez assim com a mão, falou, façam vocês lá e protocolem aqui, após isso eu analiso qualquer situação, qualquer coisa, aí eu vou dar meu parecer. Falei, tá bom, então. O senhor tem consciência da lei 14.010? O senhor tem aqui? Falou, vou me inteirar dela a partir do momento que você colocar o negócio aí. Fui com muito jeito ali, numa insistência, entendendo? Usando aí de umas prerrogativas de um monge budista, com toda a paciência do mundo, consegui fazer com que ele chegasse no momento, ele falasse assim, daqui esse edital, deixa eu dar uma olhadinha. Entendeu? Daí ele pegou, eu levei já a lei 14.010, daí ele deu uma olhada no texto lá, falou, não, eu acredito que está tudo dentro aí, eu acredito que está coisa aí, tudo, vai lá, faz a assembleia e depois eu vou pensar aqui como eu faço. Entendeu? Então, a gente não temos um órgão colaborador que poderia estar analisando algumas situações e estar ajudando as entidades. É um órgão que eles coloca dentro de uma casta independente dentro do país e isso dificulta muito o trabalho para nós. Nós que estamos aí na questão operacional, dificulta. Eu sei que vocês que estão na parte do direito, vocês sabem que aquilo que não foi concretizado entra na justiça para que medeie o conflito e se concretize para nós. Mas a gente poderia evitar muita coisa. Teve esses dias, sindicatos online, trouxe um cartorário para dar uma palestra sobre essa questão aí das assembleias online. Eu acho que ele é o único cartorário dentro do Brasil que eu vi até hoje que teve um posicionamento seguinte, olha, o cartorário tem que fazer isso, o cartorário tem que atender a entidade, é obrigação do cara. Ele colocou tudo num regramento aí que eu peguei e falei, nossa, aonde que eu vou? Então é isso, gente. A dificuldade, apesar de legislação, apesar de previsão estatutária, está na interpretação do cartório. Era essa a minha colaboração. Ok, Araquém, importante, porque acho que foi a primeira assembleia eletrônica realizada pela federação, né? Então, acho que a sua experiência, as suas dificuldades e o relato é importante e contempla aí o que o doutor Hélio falou aí da condição da morosidade dos cartórios e interferindo aí nas nossas condições de legalização de documentos. Próximo inscrito é o Cláudio Aparecido dos Santos, presidente do Sindicato de Suzano. O Jamir está querendo colocar alguma coisa aí sobre... Tá, então após as considerações do Jamir, é o Cláudio Aparecido dos Santos, presidente do Sindicato de Suzano. Só uma questão de ordem. O Jesus disse que queria, para todos, informou para todos, queria complementar o que a Araquém estava falando. Eu acho que seria interessante. Jesus Buzo. Aí a gente só responde de uma vez. Ok, Jesus, Sindicato de Olímpia, presidente, está com a fala. Bom dia a todos. Queria agradecer aos doutores pelo esclarecimento que estão passando para a gente. Eu queria esclarecer aqui na fala do Araquém que nós também temos uma assembleia de prestação de contas e a nossa pode ser feita até novembro. Como o Araquém fez, eu também fui direto no cartório, tirar essa dúvida. Perguntar para ele se eu poderia fazer essa prestação de contas virtual ou não. Aí levei a lei, sentei, conversei, expliquei. Você sabe qual a resposta que eu tive? Ele me falou, não, mas ela vale até outubro. Novembro é outra coisa, o teu prazo é até novembro. Então, eu te aconselho a você esperar novembro. Eu falei, mas ninguém sabe, é um prazo curto. Mas ele não quis cooperar também não. Ele alegou que, para mim, aguardar novembro, para depois, se tiver algum problema lá, nós sentar e conversar de novo. Por enquanto, ele preferiu não acatar a assembleia virtual.
para vocês verem a dificuldade que a gente enfrenta no dia a dia. Ok, Era só Gedilson. isso. Ok. O doutor Jamir, algum esclarecimento? Doutor Marcelo. Sem áudio, Jamir. Alô? Está sem áudio, Jamir. Oi. Complementando a fala dos companheiros, essa realidade que nós temos enfrentado, esse problema que nós temos enfrentado com os cartórios, ele, pelo visto, ele é nacional. Parece que cada cartório é uma ilha, que tem ali o seu rei, né? E ele decide o que vale e o que não vale. Para vocês terem uma ideia, já aconteceu comigo diversas vezes de apresentar o mesmo documento para a mesma pessoa analisar e ela conseguir ter opiniões diferentes sobre a mesma coisa que ela já havia decidido. Então é de enlouquecer, realmente. E é um tema que, dentre os diversos temas que nós que atuamos junto ao movimento sindical, um dia nós vamos ter que enfrentar, que é a questão dos abusos realizados por muitos oficiais de registro em relação às entidades sindicais. Para vocês terem uma ideia, um problema que eu estou enfrentando agora aqui no Rio Grande do Sul. Eu não estou conseguindo falar. Uma entidade que tem mais de 20 anos de registro, na mesma serventia registral, toda a vida fez os registros das suas assembleias, das suas atas de eleição, das suas atas de prestação de contas, no mesmo lugar. Porém, essa serventia ela se dividia entre tabelionato de notas e cartório de registro de pessoas jurídicas. Por uma incompetência dessa serventia, alguém, não sei por que cargas d'água lá, registrava todos os atos desse sindicato em notas e não no registro civil da pessoa jurídica. O sindicato sempre pediu para ser registrado no registro civil da pessoa jurídica, e eles registravam em notas. Esse ano eu tive que fazer uma assembleia de ratificação de todos os atos pretéritos, porque mudou o oficial do registro, e esse oficial do registro disse que nós não tínhamos continuidade registral. Ou seja, o sindicato, por mais de 20 anos, deixou de fazer qualquer tipo de registro, segundo o entendimento dessa criatura. Então, para vocês verem os abusos que nós estamos sujeitos a por conta dos cartórios. Aí tem um problema, judicializar. Quando tu judicializa, tu está sujeito a daqui a pouco ficar mais de 5, 10 anos esperando uma decisão judicial sobre uma questão que tu tem urgência de realizar para até poder regularizar os seus atos junto ao Ministério, hoje o Ministério da Economia, antes era o Ministério do Trabalho, que tu não conseguia registrar uma ata para poder fazer, né, uma atualização sindical, por exemplo. E hoje até esse problema foi parcialmente debelado com a declaração de diretoria, mas que antes tu precisava conseguir registrar uma ata de eleição, né, e esses cartorários ficavam incomodando, né, como diz no jargão popular, embaçando o registro da entidade sindical no cartório. Então, esse é um problema nacional. Nós enfrentamos esse problema aqui no Rio Grande do Sul com muita seriedade, às vezes no mesmo registro, dependendo do analista, tem uma opinião ou outra, ou às vezes até o mesmo analista. Eu tenho aqui um elenco de situações que a gente já enfrentou, inclusive com questionamentos judiciais,
mas é uma questão que talvez no futuro nós tenhamos que enfrentar, inclusive junto ao próprio CNJ. Né? É de se pensar que as entidades, as centrais, as federações, as confederações, enfrentem esse debate junto ao próprio CNJ, porque nós seguimos todo e qualquer regramento. Nós, advogados, que operamos com o direito sindical, principalmente, sofremos muito, às vezes passamos vergonha junto aos dirigentes. Poxa, doutor, o senhor não sabe fazer uma ata? Não, saber eu sei. O problema é que eu não sei o que pensa o cara que vai registrar, né? Que eu não tenho como fazer um milagre. Mas eu acho que é isso, companheiros. Por isso que eu disse na minha fala, nós tomarmos o máximo de cautela, de nós observarmos o Código Civil, os provimentos do CNJ, a portaria que regula o registro sindical, a própria CLT, de nós colocarmos o documento o máximo possível completo, para que nós não corramos o risco. Era isso. O inscrito, o Jamir tem algum complemento aí, mas a fala depois seria do Ted. Eu estou esperando a tempo. Está me ouvindo agora? Sim. Lene, quer dizer o seguinte, eu já trabalhei como procurador da prefeitura, trabalhei com registro público. A Lei 6.015 é a Lei dos Registros Públicos. Quando? Eu fiquei 3 anos como procurador da prefeitura de Campinas. Então, tenho um certo conhecimento dessa área. Com relação ao Senhor Jesus, prestação de contas de sindicato é feita até junho. Novembro é a Assembleia de Previsão Orçamentária. Os sindicatos confundem prestação de contas com previsão orçamentária. É um detalhe. Com relação a Itirapina, eu vou no velho ditado, no brocádio jurídico, que diz o seguinte: electam navia non datum regresso ad altera. Ou seja, se a gente escolher o caminho errado, nós vamos nele até o final. Certo? Em Itirapina, foi escolhido o rito ordinário na comarca de Rio Claro. E o rito ordinário, a própria palavra já diz, ele é ordinário, ele comporta tudo. Então tem que ir até o Supremo Tribunal Federal mesmo. Quando o cartório criar um problema, a gente não entra na justiça com uma ação comum. A gente entra, conforme a Lei 6.015 estabelece, com um processo de suscitação de dúvida. O cartório tem que dizer ao juiz por que não registra. E ele, dependendo da base de sustentação que ele diz ao juiz por que não registra, o juiz vai determinar que ele proceda o registro. Essa decisão judicial não tem efeito suspensivo, tem que ser cumprido imediatamente. Ok, Jamir. Temos que nos aprender. Temos que nos aprender. Lei 6.015. Ok, Jamir. Lembrando que o tema específico é Assembleia Eletrônica, então gostaria que as pautas tivessem vinculação ao tema abordado, pessoal. Por favor. Ted, inscrito, é o presidente do sindicato de Suzano. Por favor, Ted. O doutor Hélio, acho que tem consideração nessa parte ainda aí. Pois não, doutor Hélio. Eu sei que a questão é em relação às assembleias, mas as assembleias têm que ser registradas. E há um problema, inclusive, de suspensão do Código Sindical com relação à renovação de mandatos. Então, por isso que nós estamos colocando. Agora, ontem, no debate que foi feito junto com o Ministério da Economia, o que foi colocado é que, inclusive, os cartórios, nem o CNJ eles respeitam. Eles só atendem ao respectivo corregedor. E isso é um problema seríssimo, porque realmente nós temos que ir para o judiciário e levam uma série de anos para poder definir. Eles ignoram a própria Lei 6.015, que o doutor Jamil falou, porque o que eles entendem é o que vale. Infelizmente, é isso. E nós colocamos essa questão dos cartórios porque nós podemos fazer a ata, mas se a ata não for registrada,
não funciona mais nada. Ok, Ted, por favor. Bom, estão me ouvindo? Sim. Firme e forte. Opa, isso é ótimo. Gente, veja bem, boa tarde a todos e a todas que estão presentes. Bom dia ainda, Tedão. Ainda é bom dia, mas o meu já está dando 11h30. Tem fuso horário em Suzano. É, grande. Gente, bom dia a todos. Deixa eu falar para vocês. Olha, eu entendo o posicionamento tanto do doutor Marcelo, como do doutor Hélio, como do doutor Jamir. São entendimentos quase que na mesma linha, com situações diferenciadas. Cada um tem uma experiência e sofreu uma experiência. Tanto no cartório, porque geralmente os cartorários são os iluminados, eles entendem que é do jeito que eles querem e não como tem que ser feito. Porque a determinação legal você tem que registrar. Se o cartorário diz que você não vai registrar, você tem que simplesmente chamar o corregedor e dizer: meu querido, diga para esse cidadão que eu estou cumprindo a lei, está dentro do contexto, estou colocando todas as matérias na ata que foi discutido em assembleia e qual o motivo de não o registro. Esse é o ponto-chave da questão. Se a gente não tomar cuidado e começar a dizer que, olha, nós temos que fazer uma assembleia. Eu, por exemplo, tenho feito aqui em São Paulo, estamos fazendo constantemente eleições na pandemia presencial. Terminamos uma agora em Santa Rosa do Viterbo. Teve o acompanhamento até do pessoal da Vigilância Sanitária. Nos acompanhou lá com tranquilidade. E nós fizemos, não teve aglomeração, todo mundo votou. E não vejo nenhuma dificuldade. A dificuldade que nós estamos encontrando é nos entendermos. Porque, veja bem, existem alguns sindicatos que têm condições de montar N situações para fazer o voto em trânsito, ou fazer a coleta de voto online. Mas a grande maioria dos sindicatos de servidores, com exceções, não tem aparato para fazer isso. Porque a dificuldade nos traz em dinheiro. Tem sindicato aqui que não tem condições nem de pagar a luz. Vai pagar a internet aonde? Então, nós temos que começar a pensar, vamos fazer o prático e o básico, e no decorrer das andanças a gente vai melhorando. Aí nós vamos chegar em algum lugar. Senão nós vamos ficar numa discussão, olha, não pode isso ou pode aquilo, o cartorário diz isso, o cartorário diz aquilo. O juiz corregedor tem que ser chamado, tem que sanar essa dúvida. Outra situação que a gente, inclusive, eu até conversei com o Araquém, nós temos uma situação complicada, porque essa nova portaria que saiu tem que registrar 15 dias. Tem cartório que entrega com 30, 40 dias a ata. Como é que faz? Nós vamos ter que buscar socorro aonde? Na justiça. Não tem outro jeito. Entendeu? Ou então conversar com o corregedor e ver se ele adianta o expediente, porque senão nós vamos ficar passando e nossos sindicatos vão começar a perder carta sindical uma atrás da outra, porque nós não vamos conseguir cumprir as determinações jurídicas e legais. Então, nós temos que começar a fazer, vamos fazer o básico, começar no básico, e a gente vai inovando, vai melhorando de acordo com as possibilidades nossas. Porque se a gente deixar a justiça fazer tudo, daqui a pouco nós estamos ilustre decorativo de parede. Nós vamos virar quadro. Então, nós temos que pensar no básico. Vamos cumprir o que tem que ser feito, o que nós vamos fazendo até hoje. Eu tenho feito, não tenho tido problema. Os registros são feitos com tranquilidade e a gente está tentando melhorar. Agora, nem todos podem. Então, eu quero que a gente se atente ao fato de nem todo mundo poder. Então, a gente tem que arrumar, como o brasileiro é uma pessoa muito criativa, nós vamos arrumando algumas
algumas situações, nós vamos arrumando situações melhores para os nossos servidores, para os nossos sindicatos. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para colocar, e concordo com o número, gêneros e graus com os doutores que estão tentando nos explicar, mas, infelizmente, muita gente não entende. Mas, devagarzinho, nós vamos entender. Nós começamos na faculdade agora, uma hora nós vamos se formar. Obrigado, gente. Ok, Ted, nós temos inscrito aí o presidente do Sindicato de Paranapanema, Itamiro, por favor. Itamiro, está ouvindo? Alguém mais pede inscrição aí? É o último inscrito aqui no meu... queria complementar aí, Leme. Doutor Hélio sim, doutor Hélio, por favor. Itamar, ô Leme. Opa, tô aqui. Itamiro, o doutor Hélio vai fazer as considerações, daí a fala é sua. Itamiro, por favor. Certo. Só complementando o que colocou o Ted, é evidente que cada sindicato tem que se adaptar à sua própria realidade, né? Por isso que eu coloquei a questão da alteração do estatuto. Se o sindicato não tem condições de pagar a internet, ele vai ficar publicando edital e fazendo tudo de novo para colocar a questão da Assembleia Virtual. Não, ele coloca no edital a lei e pronto. Agora, ontem, na reunião que nós tivemos com o Ministério da Economia, no final da reunião, o Mauro, que é o coordenador, que era do Ministério do Trabalho e está lá agora, o Mauro disse que ia rever essa questão do prazo dos 15 dias, porque todo mundo chiou quando eu coloquei a questão exatamente dos cartórios. Então, vamos aguardar que eles revejam. Itamiro, por favor. Depois tem o Itamar. Bom dia, né, a todos. Então, eu acho que esse cadastro aí no CNJ, né, o doutor Hélio está falando aí, eu acho que teria que ser pelo menos uns 60 dias, né, para dar tempo, porque aqui já aconteceu de a gente conseguir registrar uma ata no cartório, um estatuto lá, após 6 meses de luta, né? Porque, eu não sei, representa que eles têm medo de estar registrando lá os documentos, porque os que eu encaminhei, teve uma nota de devolução, aí eu falei, viu, agora vamos fazer de acordo com o que ele está pedindo. Fiz de acordo com o que ele está pedindo, encaminhei, o próprio pedido dele, ele desfez e pediu para fazer igual eu já tinha feito lá atrás, né? Que foi até o que o advogado do Rio Grande do Sul lá falou. Então, é burocrático. E também falaram aí de ata de prestação de conta. Eu até registrava todos os atos aqui, todas as assembleias gerais que eu fazia, eu registrava em cartório. O que aconteceu? O cartório daqui falou, a gente só vai registrar a ata de eleição e alteração estatutária. Só. Não registra mais a ata de prestação de conta. Diz que tem uma portaria lá que não tem necessidade mais. Então, não sei. Agora eu estou vendo que vocês estão registrando de vocês. Aqui em Avaré não registra mais, né? Então é isso aí que eu queria falar. É referente a esses assuntos aí. Ok, Itamiro. Alguma consideração dos palestrantes? Senão seria o nosso companheiro Itamar aí a inscrição. Tem o Zoel. Por favor, depois. Itamar. Depois tem o Zoel. Obrigado. Obrigado, pessoal. Eu não sou funcionário público, mas o Hélio me deu a oportunidade de participar com vocês. Eu tenho uma característica diferenciada, porque eu lido com profissionais liberais. Na verdade é o seguinte, uma coisa que me teve dúvida, viu, Hélio, ontem no nosso debate lá, é o seguinte, a gente, quando ele dá um prazo assim, tem o fato gerador e do fato gerador cumprir-se. A minha pergunta é o seguinte, que é essa questão que nós estamos dizendo por causa dos cartórios. Eu ainda estou estudando ali, eu ainda não
procurei saber como é que é esses 15 dias. Por exemplo, eu entrei no documento do cartório. O cartório me entrega o documento de volta, certo? Aí eu tenho 15 dias para resolver, ou o problema é a partir do momento que eu entrei no cartório? É essa confusão do tempo, desse tempo de 15 dias. Na verdade, como um dos colegas aí falou, o mínimo mesmo é de 40 a 60 dias. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu há 3, 4 anos atrás, eu comecei, mais ou menos 5 anos, começou a me dar dificuldade de fazer as minhas assembleias com o pessoal participando. Sempre um índice muito baixo, e isso me incomodava muito. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma reforma estatutária e coloquei 2 itens a mais. Um foi correspondência, voto por correspondência, e o outro foi usar os aplicativos. O voto de correspondência, a gente tem que ter um certo cuidado muito grande, mas deu um resultado muito grande. Eu aumentei a minha participação nas minhas assembleias, né? Até teve um ano que teve 2 chapas, né? E foi muito, muito bacana, porque as 2 chapas montaram fiscais e tal, e nós fizemos todo o processo. Nós abrimos uma urna presencial e correspondência. Então, eu acredito que um dos métodos também que pode ser usado é correspondência, mas tem todo um aparato jurídico que tem que ser muito bem elaborado e com muita segurança. E o último ponto é a respeito dos cartórios. Os cartórios aqui de Santos, eles têm o cartorário aqui, ele é um cara muito legal no sentido de conversar com ele. Todos os problemas que eu tenho, eu vou e converso com ele. E ele sempre, qualquer documento, ele pede de 10 a 15 dias. Mas tem uma justificativa que ele fala para mim: Tamar, o volume aqui é muito grande e eu tenho que digitalizar agora, definição da corregedoria. Eu tenho que digitalizar toda a documentação. E, às vezes, chega aqui empresas com 500 folhas, 600 folhas, é uma loucura, tá? Porque eles não me trazem isso digitalizado. Esse é um grande problema, tá entendendo? Então, isso é uma grande dificuldade desses 15 dias aí, na parte cartorial. Eu não sei de onde os iluminados da Secretaria do Trabalho foram buscar esse prazo, tá? Porque eles não vivem a realidade do país, né? E o que o colega aí também falou da interferência do prefeito é tranquilo na área de vocês. É só isso, e muito obrigado aí pela participação que vocês me deram essa oportunidade através do doutor Hélio. Muito obrigado. Ok, Itamar, doutor Hélio, por favor. O meu irmão Itamar, irmão de 40 anos de luta, os 15 dias, Itamar, são do término do mandato que o Ministério colocou. Você tem que atualizar o teu cadastro no prazo de 15 dias do término do mandato. Então, vamos ver qual discussão que pode gerar. Vamos supor que o mandato termine hoje, dia 29 de julho. Você tem, se forem 15 dias corridos, você tem dia 13 de agosto. Se forem 15 dias úteis, você tem dia 19 de agosto. Pelo novo Código de Processo Civil, os prazos têm que ter contados em dias úteis. Mas pela legislação do direito administrativo, pela lei na qual inclusive a própria portaria menciona, os dias são corridos. Mas vamos supor que fossem dias úteis, que nós consigamos dias úteis. Você teria, se o teu mandato terminasse hoje, você teria até o dia 19 de agosto para juntar no Ministério da Economia a comprovação da realização da nova eleição, a comprovação de que foi registrado em cartório, tá certo? E, se não, fica suspenso o teu código sindical. E fica suspenso também, você não pode, enquanto tiver suspenso o cadastro, você não pode, inclusive, assinar normas coletivas, acordos, convenções coletivas. E essa é a grande discussão. É do término de mandato que são os 15 dias. Esse é o grande problema. Eu nem acho que 60 dias seja suficiente, eu acho que teriam que ser 90 dias, por causa do grande problema dos cartórios. Ou então, evidentemente, os sindicatos começarem a fazer
as eleições no prazo maior que eles têm. Eu tenho um sindicato que tem 1 ano de prazo para fazer a eleição, e eles fazem a eleição exatamente quando está dando 1 ano, quando está dando 11 meses, eles fazem a eleição. Entendeu? Então, é isso que nós teríamos que verificar. Okay. Me fala a respeito da correspondência, do voto por correspondência, doutor Hélio. Desculpa. O voto por correspondência tem que estar no estatuto. Se o estatuto não assinalar essa possibilidade, você não pode fazer. Agora, o voto por correspondência é válido. Eu já tive eleições com 3 chapas e que tinha voto por correspondência, isso no século passado, inclusive. O único problema e depois o problema custo. era abrir. Eram 2 problemas: abrir o voto por correspondência e abrir os votos separados. Né? Aí a apuração foi das 8 da noite e terminou às 7 da manhã, mas acontece. Hoje é uma opção, né? Mas o problema todo é custo, né? O problema é custo, né? O problema é custo. Sempre foi opção. Sim, claro. Exatamente. Companheiros, nós temos o Zoel, que é o presidente do sindicato de Guarujá inscrito, presidente Aires da federação, e poderia ser o teto aí do encerramento 11h30. Ok? Então, Zoel, por favor. Zoel, está ouvindo? Poderia passar para o Aires aí até o Zoel voltar, Aires? Alô? Está ouvindo. Estamos ouvindo sim, Zoel. Oi. Tá, então eu quero, em nome do Aires, aí, parabenizar a federação por esse momento aí de esclarecimento, bastante positivo. Eu vou fazer uma pergunta aqui para os palestrantes, porque para mim não ficou claro em relação a essa Assembleia de Prestação de Contas virtual. E outra pergunta. Na particularidade aqui no Guarujá, nós tivemos um feriado prolongado e nós tínhamos marcado essa Assembleia de Prestação de Contas nesse período. Nós tivemos que adiar essa prestação de contas em razão desse feriado, e em razão da pandemia também, nós adiamos para setembro. Existe alguma irregularidade em relação a isso? Ou seja, em relação a essa pandemia, nós poderemos adiar essa Assembleia de Prestação de Contas e marcar para setembro? E outra questão é o seguinte: aqui no Guarujá também a gente não registra em cartório a ata da Assembleia de Prestação de Contas. Aqui também não existe essa necessidade. Ok, alguém poderia responder para o companheiro? Dorélio? Zoel, se você colocou no edital em razão da pandemia, eu não vejo nenhum problema. Ok, tá? obrigado. Mas tem que colocar em razão da pandemia, claro. Né? Porque a situação está... E nós não sabemos quando que vai acabar essa pandemia. A lei fala na Assembleia Virtual até outubro, mas eu acho que eles vão ter que prorrogar isso. Porque aqui em Brasília, por exemplo, está aumentando. Em várias regiões está aumentando a questão. Por quê? Porque o povo não acredita e sai sem máscara, sai sem luva e não está nem aí com o andar da carruagem. Eu entendo que não tem problema nenhum. Ok, Aires. Bom, senhores, vamos destrinchar um pouco aqui o tema. Assembleias Gerais Online, que nós estamos discutindo agora. As assembleias para a prestação de contas orçamentária, conforme foi dito, pode ser prorrogada através do edital, justificando a questão da pandemia. Também ela pode ser feita através das redes sociais, tomando os devidos cuidados. E também pode ser feita presencial, tendo ali a fiscalização, a presença e os cuidados necessários para evitar a aglomeração, e também, dependendo de cada município, qual é qual a regra hoje que está prevista, se pode haver ou não aglomeração. É muito certa a questão dos cartórios. Eu entendo também que cada cartório e cada município tem uma visão, e a consulta ao cartório, eu acho que é prudente fazer essa consulta em todas as opções que optarem aí eu vou fazer online, eu vou fazer adiamento. Eu acho que
ad cautela, conversar com o cartorário para que não haja problemas futuros. E as assembleias de eleições, aí que eu acho que a coisa pega um pouco mais. Então, tem que tomar muito cuidado com o vencimento do mandato. Se puder fazer em presencial, faça. Se não puder fazer, faça online. Faça via, se tiver previsão estatutária, faça via correio. Acho que deixar de fazer é pior do que não fazê-lo. Tá? Ou tentar adiar é pior do que não fazer. Então, aí, acho que as informações necessárias os doutores nos trouxeram. E cada sindicato agora buscar, dentro da sua realidade financeira, realidade de estrutura, realidade de cidade, realidade de cartório, realidade de instrumentalização, cada um fazer a sua opção. Respondendo ao Itamiro, a questão do não é obrigado a registrar. Tudo bem, a gente sempre orienta aos sindicatos, de qualquer forma, que você faça, sim, o registro dessa ata. Por quê? Muita coisa acontece. Por exemplo, de repente, pega fogo no sindicato e queima todos os documentos. Aonde você tem esse documento? Tá? Ou troca a diretoria. Qual a segurança que você tem que a diretoria que assumir, que seja adversário seu, não suma com os documentos e te complique a vida? Então, ali, esse arquivamento dentro do cartório é uma segurança, principalmente da prestação de contas, já tirando a questão da obrigatoriedade. Então, devolvo aí a palavra aos nossos palestrantes, doutor Hélio, e o doutor Marcelo também, para que ele fale também um pouco sobre essa questão de há necessidade ou não de fazer esse registro. Eu vejo que é importante, tá? Até por segurança do próprio sindicato. Fale, Tamir. Olha, só complementando, no meu caso, o cartório não quis registrar, falando que não havia necessidade de mais, entendeu? O não haver necessidade até isso que não eu é queria ver aí, porque... O não haver necessidade não é justificativa. Você diz para ele, mas eu quero. Requeira o registro. Ele vai ter que fazer. É isso, doutor? Eu entendo o seguinte, se ele não quis registrar, ele tem que dar essa justificativa por escrito. Eu sempre falo, em qualquer caso, seja onde você for, em banco, em cartório, não, a pessoa não quer fazer, então me dê por escrito, por favor, para você poder ficar documentado. Né? Agora, se ele não quer registrar no cartório, registra no cartório de nota. Registra em algum lugar, eu acho que o Aires tem toda a razão. Se depois vier uma oposição, eles vão fazer o quê? Vão falar que você nunca prestou contas. E nunca mais você vai poder voltar para o sindicato. Nem você, nem o tesoureiro, né? Nem quem eram os responsáveis. E eu concordo com o Aires, deixar de fazer a assembleia é pior do que fazer, né? Seja virtual, presencial, da forma que for. Né? Então, eu entendo dessa forma mesmo. Aires, antes do término aí, o doutor Marcelo tinha dito de disponibilizar as normas aí dos comentários que ele fez. Seria interessante remeter para o Araquém para a gente passar para os pares aí. O doutor Hélio já mandou a portaria ontem, a gente já divulgou. O doutor Marcelo poderia complementar aí com a fala que ele teve aí na nossa reunião. Pode ser, doutor Marcelo? Pode ser, sim. Só me passa... pode me passar o endereço do e-mail? Eu mando por e-mail, pode ser? Ou pelo WhatsApp? Para quem passa para o senhor aí no chat. Estou colocando aí no grupo, no bate-papo aí, meu telefone. A Elce parece ter uma dúvida aí. A Elce tem alguma coisa a questionar? Elce, estamos pelo encerramento. Boa tarde, pessoal. A transmissão cortou um pouco pelo lugar que eu estou. É só uma questão para perguntar para os advogados. O nosso estatuto foi modificado dia 13 agora de julho. Inclusive foi registrado ontem. O cartório pediu para fazer algumas mudanças, mas nenhuma referente a essa modificação da Assembleia Virtual. Inclusive, já foi visto todo o corpo das alterações
E hoje eu estou aqui na frente do cartório agora, só trazendo uma modificação que eles puderam pedir para colocar sem fins lucrativos. Mas já está feito o registro. Eu gostaria de saber se eu tenho, não sei se essa pergunta já foi respondida, porque estava cortando, se eu tenho que fazer essa modificação por lei, porque eu ouvi algo que eu tenho, o doutor Jamir disse que tem que fazer, mas qual o prazo agora para eu fazer de novo? Em razão de ter sido feito ontem o registro das mudanças estatutárias. Eu já coloquei, respondendo a Elce do Salto Pirapora, eu já coloquei que eu não vejo a necessidade de colocar no estatuto, e você tem que fazer tudo de novo e gastar tudo de novo, né? É só colocar no edital que é de acordo com o estatuto e com a lei tal, que nós vamos saber até outubro se vai vir uma outra lei, se não vai vir, se vai vir uma medida provisória, o que vai acontecer. Aí nós colocamos no edital a lei, medida provisória, o que tiver na época que soltar o edital. Eu entendo dessa forma. Doutor, se me permite uma parte, o próprio parecer do senhor cita o seguinte: se o ato deu anterior à portaria, nós estamos dentro das regras anteriores. É isso mesmo o meu entendimento também? Exatamente, é o princípio da retroatividade da lei, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Então, ela já fez antes. Tem que ter. Você está tudo na regra anterior, Elcio. Só que o que ela vai facilitar, o que vai facilitar é o seguinte: ela fez antes, perfeito? Para ela protocolar agora no Ministério, ela vai utilizar a nova portaria, que é mais fácil. Ah, sim. Entendeu? Com isso que ela já fez, que ela já registrou em cartório e tal, com edital, com a ata, aí ela vai registrar pela nova portaria. Beleza. Muito obrigada, doutor. Ok, então as considerações finais do doutor Hélio e do doutor Marcelo, depois o Aires finaliza. Da minha parte, agradeço a participação dos senhores, das senhoras. Muito boa a nossa reunião. Obrigado. Eu agradeço essa oportunidade, agradeço a participação, agradeço poder rever a todos virtualmente. Inclusive o doutor Jamil, acho que ainda está recluso no sítio, na fazenda dele, em latifundiário, né? Mas perto de Campinas, mas tudo bem. Rever o Aires e rever o meu irmão Marcelo, né? E agradecer também a interferência a posição do Itamar, que é um amigo de lutas sindicais e greves da COSIPA, bem antigo, né? Ele é antigo, eu sou experiente. Agradeço a todos. Agradecer. Vocês estão me ouvindo? Sim. Agradecer a todos a oportunidade da gente conversar sobre esse tema tão importante, que são as assembleias e os registros. Agradecer a oportunidade de encontrar o Hélio, meu irmão, meu grande amigo, parceiro, né? E espero que a gente possa se ver presencialmente em breve, né? Assim que acabar essa pandemia horrorosa que está afetando a vida de todos nós. Dizer que relembrar assim, a importância da gente buscar, através das entidades, principalmente de grau superior, a gente buscar alguma forma de tentar resolver essa questão dos cartórios, como bem disse o Hélio. Os cartórios, normalmente, eles querem obedecer exclusivamente os corregedores locais, se quer obedecer às normas do próprio CNJ, o que é um absurdo, né? Porque eles estão aí para servir a comunidade, servir as entidades, e não para perturbar ou atrapalhar o funcionamento das entidades. E, muitas vezes, para servir a interesses políticos locais também, como os companheiros colocaram. Então, a gente é mais uma luta que nós temos a implementar. Agradecer a oportunidade à federação, aos sindicatos, né, e agradecer a presença dos amigos presentes também aqui do Rio Grande do Sul, que nos prestigiaram.
nesse momento e dizer que eu estou à disposição dos colegas, dos companheiros, para que a gente possa aprofundar esse debate e outros debates que venham a ter sobre a questão sindical. Um abraço a todos e contem sempre comigo aí, porque a luta dos trabalhadores é a nossa luta. Araquém, há uma pergunta aqui sobre a disponibilidade da gravação. Estará disponível, por favor, oriente, pessoal? Sim, logo ao término aí, acredito que até umas 2 horas da tarde está no YouTube aí para todo mundo assistir com tranquilidade aí, com mais calma. Ok, Antônio. Eu só gostaria de agradecer, só um instante, ao Leme pela brilhante coordenação. E ao Araquém. Obrigado, doutor, é um prazer. Leme e ao Araquém. Só explicar aos companheiros que eu tive que botar aqui o manto sagrado do campeão de tudo, porque aqui estão fazendo maravilhosos 6 graus. E eu me enganei no ar-condicionado aqui da minha sala e acabei botando um frio, estava morrendo de frio aqui. Marcelo, eu ia fazer essa reclamação por falta de decoro. Eu ia falar com o Araquém, ao Araquém e o Leme, que coordenaram a Assembleia, para te tirar do ar, pô. Quando eu vi, eu estava na estrada, eu falei, pô, não é possível que eu estou vendo. Mas isso é uma provocação, Rubão. Tá liberado. Bota no DVD mais essa. Beijo no coração. Ô Rubens, eu estava segurando minha língua aqui. Eu estava segurando minha língua e ele provocou, né, meu? Marcelo, lembra do Tinga, Marcelo, que eles roubaram aquele pênalti vergonhoso. Lembra do Tinga? É verdade. E Marcelo, eles têm problemas, tem problema de interpretação. A gente vai se reencontrar jogando futebol de mesa, inclusive, Marcelo. Com certeza. Meu time está aqui. Pessoal, em nome da federação, eu quero agradecer a todos que participaram desse excelente debate, agradecer aos nossos palestrantes, os doutores que nos prestigiaram, trazendo as informações que a gente precisava, agradecer aos nossos companheiros do Rio Grande do Sul, agradecer ao nosso companheiro Itamar, o nosso companheiro Antônio Roma, aqui também da Federação dos Trabalhadores, deixa eu ver, Movimentação de Mercadoria, também deu a sua presença, a grata presença junto conosco nessa discussão, a Simone, também do Rio Grande do Sul, dos servidores, a todos vocês, que a gente vai, dentro dessa nova realidade, a gente vai ter que se adaptar, a gente vai ter que aprender um pouco mais, se ajustar. Isso acho que foi a vida inteira do sindicalismo, dos trabalhadores, se ajustar às situações e nunca desistir da luta, né? Acho que a gente não pode desistir nunca do papel que a gente tem dentro da sociedade brasileira, dentro das nossas comunidades, dentro da nossa responsabilidade da classe trabalhadora, e buscar sempre esse conhecimento e até que a gente consiga aí futuramente, quem sabe, alcançar de novo o poder político e conseguir resgatar todo o prejuízo que a classe trabalhadora está tendo neste momento. Muito obrigado a todos. A gente vai encerrar agora e agradecer a todos aqueles que nos assistiram nos canais, a YouTuber aqui também participaram desta reunião. Fica o nosso abraço. Na próxima semana nós estaremos trazendo outro assunto de interesse geral, que é com relação à nova portaria que saiu. Acho que é importante essa discussão. E estaremos dando continuidade ao nosso trabalho todas as quartas-feiras. Então, a gente encerra aqui as transmissões virtuais. Queria pedir para os companheiros, inclusive os nossos convidados, puderem permanecer